Bom dia, por ordem alfabética, ao senhor Haroldo Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, ao diretor José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, ao Matheus Cunha, nosso assessor de comunicação, que está gravando essa reunião, ao Norreu O'Hara, nosso diretor de energia e saneamento, ao diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de transporte e rodovias, a senhora Vaniele, nossa advogada geral reguladora, todos à distância, e eu, Luiz Alberto Neto, presidente, juntamente com a chefia de gabinete Mariana, presente na sala de reunião, onde estaremos fazendo a nossa 499ª reunião de diretoria executiva, nesse dia 6 de abril, agora são 11h33. Tivemos uma pauta exaustiva, algumas decisões em alinhamento, e partiremos agora para 5 temas que conseguimos amadurecer e dar condições de deliberar. Abro a palavra aos demais diretores, se quiserem se saudar, e em seguida passamos à pauta. A ordem, quem quiser começar, dando bom dia aos demais. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, diretor José Rodrigues, diretor Paulo, diretor Haroldo, doutora Vaniele e Mariana. Que tenhamos uma excelente reunião. Bom dia, senhoras e senhores. Saúdo o presidente Luiz Alberto Nespolo, nosso diretor regulador de transportes e rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o doutor Norreu O'Hara, nosso diretor regulador de energia e saneamento, o Haroldo Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, Vaniele Fior, nosso advogada geral reguladora, Mariana, nosso chefe de gabinete, nossa assessoria de imprensa aí, através do Matheus Cunha, e as demais pessoas que vierem a assistir à nossa reunião deliberativa de hoje. Desejo uma boa reunião a todos. Obrigado, senhor Paulo. Em primeiro lugar, bom dia, presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimentar nosso diretor de ouvidoria, José Rodrigues da Rocha Júnior. Cumprimentar o nosso diretor de energia e saneamento, Wilber Norreu O'Hara. Cumprimentar a nossa advogada geral reguladora, a doutora Vaniele Fior de Castro. Cumprimentar o diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante. Cumprimentar a nossa chefe de gabinete, a Mariana Freitas. Cumprimentar o Matheus e o pessoal da comunicação. Cumprimentar a todos os servidores da AGER, a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, todos que irão assistir essa reunião deliberativa. Que tenhamos uma reunião profícua. Perfeito, doutora Vaniele. Olá, bom dia a todos. Bom dia, presidente Luiz Roberto, diretor José Rodrigues, diretor Paulo, diretor Norreu, diretor Haroldo. Bom dia, Mariana, Matheus, pessoal da comunicação. Que seja uma boa reunião e um bom dia de trabalho para todos. Diretor Haroldo. Bom dia, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor ouvidor. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de transporte e rodovias. Norreu O'Hara, diretor de energia e saneamento. Presidente Luiz Alberto Nespolo, nosso presidente. Vaniele Fiore de Castro, nossa advogado-geral. Matheus Cunha, nosso representante da comunicação. Mariana de Freitas, nossa chefe de gabinete. Eu cumprimento os demais que estão acompanhando essa reunião pelo Meet. Desejo uma ótima reunião. Participei aí já nos finalmente da reunião de alinhamento. Foi uma reunião muito
terminamos, né? Entendendo todo mundo, foi muito legal, e espero que a gente continue aí nessa reunião agora deliberativa. Obrigado, doutora Mariana. Bom dia, presidente regulador, bom dia, diretores, diretor José, diretor Paulo, diretor Haroldo, diretor Nuril, doutora Daniela, Matheus, que damos todo o suporte nas gravações das reuniões. Tenhamos uma excelente semana e uma excelente reunião. Então, invocando a presença de Deus, partimos para a nossa ata de reunião a partir do primeiro ponto, que trata-se do processo 3730 de 2021 da AGER. O assunto é processo seletivo e trata da contratação temporária de prestação de serviço, não comparecimento do servidor, não apresentação de justificativa à decisão contratual por iniciativa da administração pública. Essa pauta é solicitada pela presidência reguladora e passo a explicar. Trata-se de um servidor que foi convocado, né, assinou o contrato, o senhor Gabriel Aparecido Anísio de Caldas, e teria que se apresentar no período passado, junto com os demais colegas, sendo que não o fez. Então, se tentou de várias formas contatá-lo, da maneira como foi contatado previamente para que ele viesse assinar o contrato, e diante da não possibilidade de encontrá-lo, depois de percorrido e feito já as devidas tratativas de sustar pagamento, de também fazer outras tratativas internas e ouvir da AGR, né, está em etapa de definição de ofício, através de notificação, por entrega, né, por assinatura, procedido de notificação oficial, né, e caso ele não seja encontrado, que eu seja por meio do diário oficial, para que ele tenha as possibilidades de se manifestar. Pode ser que ele esteja ocorrendo algum problema, principalmente em pandemia, né, que nós estamos vivendo. Pode sim ele ser meio sozinho na vida e estar sem possibilidade de responder. Então, faremos toda essa tratativa para que ele possa, no prazo de 15 dias, que contando, tirando os feriados e domingos, acaba virando cerca de 30, ele possa, dias úteis, né? Ele possa se manifestar sobre essa rescisão contratual, né? Devido à não apresentação. Nós já amadurecemos bem essa ideia, olhamos todo o processo anteriormente e parto diretamente solicitando se estão de acordo, primeiramente, a leitura pela nossa chefe de gabinete do pretenso texto que queremos dar a essa decisão, e aí, na sequência, peço aos diretores a sua posição quanto ao nosso texto, pela concordância ou não. Item 1. Processo de número 3730 de 2021. AGER. Assunto: processo seletivo, contratação temporária de prestação de serviço, não comparecimento do servidor, não apresentação de justificativa, rescisão contratual por iniciativa da administração pública. Pauta solicitada pelo presidente regulador. A diretoria executiva, por unanimidade, determina a notificação via correios e, não havendo devido recebimento, que seja procedida a notificação por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso ao servidor Gabriel Aparecido Anísio de Caldas, comunicando da rescisão contratual por iniciativa da administração pública, caso não apresente justificativa legal no prazo de 15 dias úteis a contar do recebimento da notificação. Senhores, partindo pela nossa questão alfabética, pela ordem alfabética, quando estamos à distância, peço ao doutor José, o diretor ouvidor, que se manifeste quanto à sua aprovação ao texto que está em tela. Senhor presidente, com relação ao item 1 da pauta, processo 3730/2021 da AGER, processos seletivos, eu estou de acordo com a propositura feita, de acordo com o texto apresentado. Obrigado. Doutor Paulo, porque na ordem alfabética no Rio me confunde sempre, peço desculpas. Doutor Paulo, sua manifestação. Bom, presidente, com relação ao item 1 de pauta, só ressaltar que, até pelo perfil aí, o Gabriel Aparecido está fazendo falta, né, porque ele trabalharia lá, inclusive na minha área, né, mas a própria coordenadora já tentou entrar em contato, o próprio presidente da comissão do processo seletivo, então acho que é uma medida extremamente
oportuna, porque a AGER, em que pese período de pandemia e teletrabalho, as atividades de fiscalizações e de regulação não param, né? Devido à essencialidade do serviço público. Então, acho que muito prudente, voto de acordo com o presidente e de acordo com o texto em tela. Obrigado. Doutor Norio, a sua posição. Presidente, eu estou de acordo com o texto em tela e aprovo a medida adotada por essa diretoria. Obrigado. Então, passamos ao item. Essa presidência também está de acordo com o texto, né? E a expressão da fala dela. Item 2, processo número 473532 de 2020. Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, assunto a indicação legislativa número 5336 de 2020, a pauta solicitada pelo diretor regulador ouvidor, ao qual eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores diretores, o processo em tela é uma indicação do deputado delegado Claudinei, feita ao governo do estado na direção de que pudesse dotar a AGE de 6 veículos para o atendimento de suas demandas. O ofício explica à Casa Civil que já houveram tratativas com o governador do estado e dentro de um planejamento estratégico feito pela agência, nós teremos muito mais veículos do que o indicado pelo deputado para dar conta das nossas demandas e também auxiliar os escritórios regionais que a gente já iniciou as inaugurações, né? Nós já temos 2 unidades em funcionamento nos mercados da STCRIP, Cuiabá e Ribeirão Cascalheira. Então, a gente está dando satisfação, agradecendo a indicação do deputado e dizendo que o governo já tomou as providências para que a AGE possua os meios para a execução de suas tarefas, né? Foi elaborado o minuto de ofício de resposta e apresentado na reunião de alinhamento aos diretores. Perfeito. Agradeço a sua explanação sobre o item. Passo a palavra à nossa chefe de gabinete que proceda à leitura do pertenso texto que vai ser aprovado na sequência, para que possa ser manifestado e aprovado ou não pelos demais diretores. Item 2. Processo de número 473532 de 2020. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Assunto de indicação legislativa número 5336 de 2020. Pauta solicitada pelo diretor regulador ouvidor. A diretoria executiva, por unanimidade, determina a remessa do processo à Casa Civil conforme o ofício apresentado. Perfeito, obrigado pela leitura. A nossa ordem alfabética, primeiramente peço ao diretor ouvidor para ver se o texto representa as suas argumentações. Já foi exaustivamente conversado na reunião de alinhamento, mas aguardo sua manifestação quanto ao texto que está em tela, doutor José. Senhor presidente, estou de acordo com o texto do item 2, processo 473532 de 2020. Perfeito. Doutor Paulo. Presidente, eu também gostaria de, antes de proferir meu voto aí, só de ressaltar a importância que a AGER vem tendo. Inclusive, ano passado, teve uma indicação de uma emenda parlamentar do deputado Silvio Fávero, que infelizmente faleceu, né, onde a AGER, inclusive, foi agraciada com a possibilidade de comprar, aí, dependendo do tipo de veículo, até 2 carros, né? Fora isso, a diretoria executiva da AGER vem evitando os esforços aí para a contratação de mais veículos que, naturalmente, vão dotar a agência da estrutura necessária para que as atividades de fiscalizações elas aconteçam com maior ostensividade e representatividade para a população do estado de Mato Grosso. Inclusive, a Assembleia, por meio do deputado Eduardo Botelho, apresentou recentemente 118 indicações legislativas solicitando uma atuação maior da AGER na fiscalização. Então, essa preocupação também que o Poder Legislativo tem demonstrado, e aí, nesse processo, por meio do deputado delegado Claudinei também, representa a impressão que a AGER começa a ser vista pelos poderes e pela sociedade de uma maneira um pouco diferente que vinha. Então, naturalmente, a agência ela vai crescer, novas demandas têm chegado, inclusive, recentemente foi editado um decreto regulamentando a questão do transporte ferroviário, que me causa, ao mesmo tempo,
preocupação, mas, por outro lado, uma oportunidade de crescimento para a agência. Então, nesse sentido, presidente, senhores diretores, eu voto por enviar esse ofício de acordo com pauta aí do nosso diretor regulador e de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito. Agradeço a sua intervenção. Doutor Noril, sua posição quanto ao item 2 em pauta. Presidente, bom dia. Estou de acordo com o item 2. Perfeito. Essa presidência também está de acordo com o extrato que está em tela para o item 2. Gostaria de ressaltar que é um belo histórico de todo o trabalho feito pela diretoria na busca de recursos, né, na resposta, dizendo que permeou, né, vários órgãos, inclusive poderes, né, tivemos na Assembleia, sim, tivemos no Poder Executivo, sim, tivemos até no TCE a convite, né, sempre manifestando a importância de trazer mais recursos para a GER para que ela possa performar no seu propósito legal. No final, fomos ouvidos pelo governador, atendidos, né? E sim, está vindo mais preocupações para a gente, ao mesmo tempo que são preocupações, são esperanças, né? No sentido de ter o que fazer, e com isso, claro, nós temos que ir trazendo recurso e capacitação. Esse tema dos automóveis é fundamental, né? Ele está suprido pelo que o governador aprovou e está em andamento pelo DAS, e é importante, uma vez que nós tomamos decisões muito sábias, inclusive de coibir qualquer pedido de passagem, né, para não ficarmos, no mínimo, mal interpretados, né, poderíamos, por força da resolução, usar os veículos que nós fiscalizamos, mas, no mínimo, estaríamos confusos no nosso papel, né? Então, afirmar esse propósito de autossuficiência, né, e poder fazer uma fiscalização isenta, não pegar carona do próprio meio que você vai fiscalizar, é fundamental. E é fundamental também que possamos aparelhar para a locomoção, principalmente num processo de evolução que temos conseguido, né, com fiscalização conjunta com a polícia, que isso vem tornando cada vez mais qualificada a nossa intervenção regulatória através da fiscalização em todo o mercado da STCRIP. E além da ampliação de atividades dos postos para atender todo o propósito da GER, não somente transporte. Então, precisa ir dando o mínimo de condições para que ele consiga performar. Esse é o termo. Então, de acordo com o texto, e seguimos em frente. Item número 3. Processo número 1141/78 de 2021 do Ministério Público do Mato Grosso. O assunto, ponto de parada Alvorada, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Vou falar rapidamente, presidente, senhores diretores e demais presentes. Trata-se do processo 1141/78 de 2021, no qual o Ministério Público questiona a AGER sobre a inadequação do ponto de parada Alvorada. Então, nesse sentido, presidente, senhores diretores, eu solicitei à Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário uma operação por 24 horas, presidente, senhores diretores, no qual foi feito todo o levantamento da demanda de passageiros, a medição dos ônibus parados lá em 24 horas ininterruptas, né, com 4 equipes, no qual a gente deslocou para que a gente tenha a real dimensão das condições operacionais do referido ponto de parada. Além disso, foi feito todo um levantamento fotográfico, no qual ficou registrado nos autos as condições de atendimento à população do estado de Mato Grosso, nesse local. Ali vislumbra-se que existem 2 tipos de operação de transporte interestadual e intermunicipal, né? Então, a nossa coordenadora, a Tânia Porto de Moraes, ela fez uma manifestação técnica, a 085 de 2021, nas quais estão acostadas os autos das folhas 219 e 271, salvo equívoco da memória. Então, nesse sentido, presidente, senhores diretores, eu também fiz um despacho no qual eu recomendo algumas medidas, inclusive a possibilidade de se estudar entre os governos do estado do Mato Grosso e o governo municipal de Vargem Grande a possibilidade da criação de um terminal multimodal, onde possivelmente se integraria o transporte interestadual, intermunicipal, o transporte urbano e também
o transporte intermunicipal, seja BRT ou VLT, dado que está sendo rediscutido isso novamente no âmbito do estado de Mato Grosso. Isso seria uma solução mais longo prazo. E, por outro lado, eu sugiro que seja feita uma reunião conjunta, né, ser marcada aí pelo Ministério Público, com a AGER, com a Cinfra, com a própria PGE e a Prefeitura do município de Vargem Grande, para a gente rediscutir esse tema com maior profundidade, dentro dos elementos que a gente juntou nos autos. Então, nesse sentido, eu sugeri aí 2 providências: a remessa integral de cópia dos autos ao Ministério Público e outro encaminhamento de um ofício no mesmo processo, com a sugestão de uma reunião marcada aí pelo MP para se discutir essas propostas e encaminhamentos que estão descritas nos autos, presidente. Esse é o encaminhamento. Obrigado, diretor Paulo. Vou passar para a doutora Mariana, que faça a leitura do extrato em pauta, para ver se há concordância do senhor. Em sequência, passamos para o voto e concordância com o texto em tela para os demais diretores. Processo de número 11.4178 de 2021, Ministério Público MT. Assunto: ponto de parada Alvorada. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. O diretor regulador de transportes e rodovias deu ciência à diretoria executiva do processo supracitado. A diretoria reguladora, por unanimidade, determina a remessa de cópia integral do processo ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em atenção ao solicitado por meio do ofício número 019/2021, primeira PJ Civil, simples 002832 006/2021. E B, e no ofício de encaminhamento ao Ministério Público MP, surgir a proposição de reunião conjunta a ser marcada pelo Ministério Público MT com os seguintes atores: Ministério Público MT, AGER MT, Cinfra MT, PGE MT e Prefeitura Municipal de Vargem Grande. Feita a leitura, peço ao doutor Paulo se está de acordo com o texto em tela, para que possamos submeter os demais diretores. Presidente, de acordo com o texto em tela e com esses encaminhamentos. Obrigado. Passo, então, diretamente ao doutor José, para que faça os seus comentários e seu voto e concordância com o texto em tela. Presidente, com relação ao processo 11.4178/2021, origem do Ministério Público Estadual, estou de acordo com o texto apresentado. Obrigado, doutor Noril. Presidente, só por questão de português aí, no item B, eu acho que ela é melhor. E no ofício de encaminhamento ao MPMT, seja sugerida. Perfeito. E seja São J, não seja. É isso, doutor? Isso, só por... eu estou de acordo com os encaminhamentos e de acordo com o texto em tela, presidente. Por não haver prejuízo, não vou voltar a palavra, né? Só um ajuste de escrita. Se todos concordarem, é só não se manifestar, tá? E essa presidência também concorda com essa importante tomada de decisão, principalmente esse trabalho, né, feito na área da CRTR, DRTR, que trata de um tema histórico e que eventualmente pode aproveitar o momento da decisão do BRT e fazer algo inovador e justo para o momento, né? Tomara que sim, tomara que evoluamos, ou no mínimo que a gente consiga melhorar esse ponto histórico de desconforto, né? Desconforto dos órgãos controladores e também nosso regulatório, né? Então, é um grande avanço e agradeço pelo trato, a forma de tratar e apresentar para a diretoria. Depois faça também chegar até a Tânia, pelo esforço que ela vem fazendo de bem regular a área. Vamos avançando para o item 4, processo 479893/2020, Viação Novo Horizonte Limitada, assunto sorteio de relator, e é um recurso, e aqui são 2 sorteios de relatores. Os 2 foram trazidos pelo diretor regulador de transporte, o item 4 e 5, e se concordarem, já passo diretamente para a chefe de gabinete que proceda com o sorteio, da forma costumeira. De acordo, presidente. Vai aparecer a imagem na tela, aí deixo para ela ir comentando. Diretora, só para lembrar, esses 2 processos, o item 5 e 6, são processos administrativos regulatórios comuns, né? E hoje o placar está
2 para o presidente, 2 para o ouvidor e 2 para o diretor Noril. Então, os 3 vão entrar no sorteio. Vou compartilhar a tela do meu celular para vocês acompanharem o sorteio entre os 3 diretores. Tendo em vista que o diretor Paulo já deu uma decisão monocrática nesse processo, então, por isso, ele se torna impedido. Nos 2, né? Nos 2, no 5 e no 6. Então, estamos sorteando o 4. Vocês estão enxergando? Item 4 da pauta, estamos... Não está... Vamos ver se está enxergando. Está enxergando sim, Mariana. Agora sim. Vou soltar a roda. O primeiro ficou Padero e Ovo. De acordo, doutor José? De acordo, presidente. Obrigado. Então, item 4, que é o processo 47.98.93. E agora, nesse sorteio, entra apenas a DRES e a presidência. Então, nesse último, só estamos a DRES e a presidência. Boa sorte, Noril. Eu vi que tinha mais 10 aí. Aí, rapaz, seu pensamento, Viu? pensamento é forte. Nem se fala que é homem de pouca fé. Estava com Tá muita feito. fé. Perfeito. Não, então ficou para o doutor Noril, fora brincadeira, né? Sempre a premissa é a mesma regra, né? E por equilíbrio, o próximo vai cair para mim, né? Equilíbrio de trabalho. Pessoal, assim a gente encerra os assuntos em pauta e não havendo... Presidente, só uma questão de ordem, rapidamente, antes de finalizar. Eu gostaria de comunicar aos senhores aí que saiu o decreto 879, de 30 de março de 2021, no qual contempla aquela situação do BPE. É um grande avanço aí, onde condicionou a redução de base de cálculo à informação à AGER. Então, acho que é um avanço, a gente já vem há anos lutando, né, com essa questão, porque vai representar um avanço muito grande no controle, na fiscalização. É uma exigência do TAC, então, depois de uma grande luta, adotaram, por iniciativa nossa, né, dessa diretoria, e finalmente saiu o decreto. Tá? Eu vou repassar para todos. Excelente notícia, obrigado. E aí, se ninguém mais ter nada para acrescentar, agradeço a presença de todos e desejo um feliz dia de trabalho, um excelente dia de trabalho, e agradeço principalmente por estarmos aqui num momento tão difícil. Estamos mantendo a pauta, mesmo com essa dificuldade de eventualmente ser à distância, né? Isso é diferente, né? Mas temos conseguido vencer com bastante equilíbrio e maturidade. Agradeço a todos e desejo um excelente dia de trabalho. Até breve, senhor. Obrigado a todos e bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos.